Vamos dar prosseguimento ao assunto de conjunções. Conjunção é um conectivo que liga termos da mesma oração ou de orações diferentes. Quando você tem orações coordenadas, aquelas que são independentes, esse conectivo liga apenas os termos. Mas quando você tem um período composto por subordinação, a conjunção é um elo de ligação entre uma oração e outra, entre a oração principal e a oração subordinada. Porque a oração coordenada é chamada de oração independente, que não precisa de complemento para ter sentido. É chamada de oração absoluta. Já a oração subordinada não, ela tem independência com a outra oração. Então, juntando as duas ou as três, é que ela passa a ter um sentido no contexto geral. Tá bem? Então, nós já observamos que as coordenadas, as conjunções coordenativas, que eu tenho aqui como exemplo nessa tabela algumas delas, não são todas. Isso já ficou pronto a semana passada. E hoje, naturalmente, a gente passa a trabalhar com as conjunções subordinativas, tá certo? Então, essas subordinativas, eu tenho também aqui um pequeno painel ilustrativo que mostra algumas delas, mas a gente vai ver no passo a passo quais são as modalidades e quais são essas conjunções que fazem parte das conjunções subordinativas. Então, a conjunção subordinativa introduz uma oração subordinada. Então, aqui já é bem claro, ela introduzir o começo. É a partir da conjunção que eu passo a trabalhar a oração subordinada, que completa ou determina o sentido da outra oração. Isso quer dizer que uma sozinha, a oração principal fica mais ou menos. A subordinada fica praticamente sem sentido, porque o sentido global mesmo só vai dar na hora que você juntar a oração principal com a oração subordinada. E quem é o responsável por fazer essa ligação? Exatamente a conjunção. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. We will leave once it stop raining. Então essa aqui é a conjunção, eu destaquei a conjunção subordinativa. Então eu poderia dizer que essa daqui seria a oração principal. E a partir daqui, essa parte que está no parênteses, não só esse pedaço, entendeu? Não só essa parte aqui. A conjunção subordinada, a oração subordinada, ela vem a partir daqui, ó, do parênteses até o fechamento do parênteses. Então, once é a conjunção subordinativa e o once stop rain é a oração subordinada adverbial temporal. Isso quer dizer que essa conjunção ela é de tempo, ela tem referência com o tempo. Então, vou dizer oração subordinada adverbial temporal. Bem, a seguir, nós vamos dividir essas conjunções subordinativas em 5 grupos principais. Então, elas têm esses 5 grupos que separam essas modalidades de conjunções subordinativas. Vamos falar primeiro com relação ao tempo. Então, eu tenho when, que significa quando, after, que quer dizer depois, as, quando, as soon as, assim que, as long as, todo o tempo, before, quer dizer antes, e by the time, quando, né? Então você perceba que aqui tem essa, o when que está com tradução quando, e essa by the time também tem essa tradução. During the time, durante a época. Essa tá bem fácil, né? Que é uma grafia parecida com a língua portuguesa. Immediately, imediatamente. The moment that, assim que. Once, olha, assim que. Percebam que ela estava naquele exemplo, né? Por isso que era adverbial temporal, porque ela tem referência com o tempo. E since, que significa desde. Until, ou till, pode usar qualquer uma delas. Whenever, sempre que. While, enquanto. Every time, todas as vezes. The first time, na primeira vez. E the last time, na última vez. Então, essas daqui são as conjunções subordinativas da modalidade tempo, ok? Já com as traduções. Agora a gente tem causa e efeito. Because, que é o porquê. Em inglês só temos 2 porquê, né? Why, que é porque perguntando, e because, que é porque justificando ou respondendo. Since, já que, now that,
Agora que as, tá vendo que ela estava no grupo de lá das conjunções de tempo, mas também está nessas conjunções de causa e efeito, como as long as. Pode ser as sozinho ou as long as é desde que. In order that, para que. So ou então so that, para poder. Então essa daí tem como referência o que? Causa e efeito, ok? Agora vamos passar para a concessão. Então aqui nós temos 3 conjunções que podem ser usadas com essa mesma finalidade. Ao, full, full e even full. Aí está aqui, essas 3 conjunções são usadas para expressar a ideia de um resultado não esperado. Então aqui tem even full, mesmo sendo, even if, mesmo, e however, entretanto. Essas daqui são as de concessão. Agora temos oposição direta. Essas duas, rueiras e rualho. Percebam, gente, que há condição que determinadas conjunções elas mudam de classe. Por exemplo, rualho, já teve lá no tempo, ó, rualho. Ó, quando eu estava falando de tempo, tá vendo ela aqui, ó? Ó, rualho. Mas ela também é conjunção de oposição direta. A mesma coisa aconteceu com essa. Então, whereas e rualho pode-se usar qualquer uma, significa enquanto. E agora, gente, esse pedaço daqui, eu gostaria que vocês observassem esse texto, ok? Observassem esse texto e vocês tentassem. Deixa eu ver se ele amplia um pouquinho aqui. Deu uma melhorada, não foi? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês observem isso daí e tentem resolver essa questão aqui, tá? Só a primeira questão vocês tentam resolver, porque as outras eu falei de 3 modalidades e as 2 eu deixo para a próxima semana, mas gostariam que vocês observassem esse texto onde tem uma conjunção e destacasse aqui que tipo de conjunção é essa nessas opções da letra A até a letra E, ok? Bem, gente, espero que vocês tenham uma semana de estudo bem produtiva. Só lembrando para vocês que, segundo o calendário da escola, a coordenação me repassou que do dia 10 ao dia 14 serão feitas avaliações para nota do segundo bimestre e eu vou usar como critério a participação de vocês. Então, supondo que o aluno me enviou 5 tarefas, então eu vou somar essas tarefas e vou dizer quanto é que ele vai, a prova dele vai valer. E para aqueles que foram entregando menos tarefa, a prova vai valer mais. Mas só que tem um detalhe, eu farei prova com todo o conteúdo. Então é mais fácil você ter como participação um ponto do que tirar esse ponto na prova. Então não deixa de entregar as tarefas, tá certo? Então boa semana para vocês e até a próxima aula.